Bom dia, que alegria poder estar com você neste início de dia. Antes que qualquer barulho do mundo tente ocupar a sua mente, antes que as preocupações batam à porta do seu coração, eu quero te convidar a fazer algo poderoso, colocar Deus em primeiro lugar. Não como um ritual vazio, mas como uma escolha consciente de alinhar o seu espírito com o céu. Quando começamos o dia na presença do Senhor, não estamos apenas repetindo palavras bonitas da Bíblia. Estamos vestindo a nossa alma com promessas eternas. Estamos cobrindo nossos pensamentos com fé, nosso coração com esperança e nossos passos com direção. Antes de sair de casa, antes de enfrentar trânsito, pressões, decisões difíceis e situações inesperadas, permita que a palavra de Deus te envolva como uma proteção invisível, porém real. Hoje nós vamos nos apoiar em 4 salmos que revelam 4 dimensões do cuidado de Deus sobre a nossa vida: proteção, provisão, defesa espiritual e socorro constante. São eles: o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 35 e o Salmo 121. Cada um deles carrega um aspecto do caráter de Deus para te sustentar ao longo do dia. Não é apenas leitura bíblica, é um posicionamento espiritual. Começamos pelo Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção. A palavra nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Habitar não é visitar Deus de vez em quando. É fazer da presença dele o seu lugar de morada. É aprender a correr para Deus antes de correr para o medo, para a ansiedade ou para as próprias soluções. Quando você decide habitar em Deus, você não está mais espiritualmente exposto. Existe uma cobertura sobre a sua vida que não depende de paredes, alarmes ou segurança humana. Existe uma sombra espiritual que te acompanha aonde você for. Antes mesmo de você entrar em qualquer ambiente hoje, você já entra coberto por um Deus que é maior do que qualquer ameaça visível ou invisível. A palavra também nos ensina a declarar com a própria boca: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso nos mostra que fé não é apenas algo que sentimos por dentro, mas algo que liberamos com palavras. Quando você declara que Deus é o seu refúgio, você está reafirmando quem governa a sua vida. Quando você afirma que confia no Senhor, você está ensinando ao seu coração a descansar, mesmo quando não entende tudo. Ao longo do dia, podem surgir perigos que você vê e perigos que você não percebe. Podem surgir armadilhas emocionais, decisões precipitadas, tentações disfarçadas de oportunidades. Mas quando você começa o dia debaixo da palavra, você não anda sozinho. Você anda guardado. Você anda direcionado. Você anda coberto por um Deus que vai à sua frente e também guarda o que fica para trás. Hoje, escolha conscientemente habitar na presença do Senhor. Escolha não viver movido pelo medo, mas pela confiança. Escolha não permitir que as notícias, os problemas ou as pressões ditem o tom do seu dia. Que seja a voz de Deus e não o barulho do mundo que governe os seus pensamentos nesta manhã. Escreva nos comentários: eu habito na presença de Deus, e declare isso com fé sobre o seu dia. Senhor, nesta manhã, nós nos aproximamos de Ti com o coração aberto, reconhecendo que a nossa verdadeira segurança não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. Muitas vezes tentamos controlar tudo ao nosso redor para nos sentirmos protegidos, mas hoje escolhemos descansar no fato de que Tu és o nosso refúgio. Tu és o lugar seguro para onde corremos quando o medo tenta nos paralisar. Pai, ensina-nos a fazer de Ti o nosso primeiro recurso e não o último. Quantas vezes tentamos resolver sozinhos, nos apoiando apenas em nossa força, em nossa lógica ou em nossa experiência, e só depois lembramos de orar? Hoje, nós invertemos essa ordem. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer resposta, antes de qualquer atitude,
escolhemos correr para Ti. Que o nosso instinto espiritual seja buscar o Teu rosto. Nós declaramos com os nossos lábios aquilo que cremos em nosso coração. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso Deus em quem confiamos. Mesmo quando a nossa fé parece pequena, mesmo quando o nosso entendimento é limitado, nós escolhemos confiar. Confiar não é negar a existência dos problemas, é afirmar que o Senhor é maior do que eles. É dizer, Deus, eu não sei como tudo vai se resolver, mas eu sei em quem eu confio. Senhor, livra-nos das armadilhas que não conseguimos enxergar. Existem escolhas que parecem boas, mas escondem consequências dolorosas. Existem caminhos que parecem fáceis, mas nos afastam do Teu propósito. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos alerte, nos freie quando necessário e nos redirecione quando estivermos prestes a entrar por portas que não foram abertas por Ti. Guarda-nos de decisões impulsivas, de palavras ditas sem sabedoria e de atitudes movidas apenas pela emoção. Também entregamos a Ti os nossos medos silenciosos, aqueles que não contamos para ninguém, as preocupações que nos acompanham durante o dia, os pensamentos que tentam roubar a nossa paz quando tudo fica em silêncio. Cobre a nossa mente com a Tua paz. Que a ansiedade não governe nossos sentimentos e que o pânico não determine nossas reações. Que a Tua presença seja mais real para nós do que qualquer cenário negativo que a nossa mente tente criar. Pai, pedimos proteção sobre cada passo que dermos hoje. Ao sair de casa, ao trabalhar, ao conversar com pessoas, ao lidar com pressões e responsabilidades, que a Tua mão esteja sobre nós. Que não sejamos guiados por pressa, mas por sabedoria. Que não sejamos dominados por irritação, mas por mansidão. Que o Teu cuidado nos acompanhe em lugares públicos e também nos momentos em que estivermos sozinhos. Nós recebemos pela fé a cobertura do Senhor sobre nossa vida, nossa casa, nossa família e tudo aquilo que colocamos em Tuas mãos. Que o dia de hoje seja marcado não pelo medo do que pode dar errado, mas pela confiança no Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Declare nos comentários, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, e tome posse dessa verdade hoje. Pai amado, neste começo de dia, nós declaramos algo simples, mas profundamente poderoso. O Senhor é o nosso pastor. Isso significa que não estamos perdidos, não estamos abandonados e não caminhamos sem direção. Mesmo quando não entendemos o caminho, sabemos que há um Deus que nos guia com amor, paciência e cuidado. Muitas pessoas vivem como se estivessem sozinhas na jornada da vida, tentando sobreviver com as próprias forças. Mas hoje, nós escolhemos viver como ovelhas cuidadas por um pastor presente. Um pastor que não apenas observa de longe, mas que caminha conosco, que conhece nossas fraquezas, nossas limitações e também o potencial que Ele mesmo colocou dentro de nós. Quando declaramos que nada nos faltará, não estamos dizendo que nunca teremos desafios ou necessidades, mas estamos afirmando que nunca teremos uma necessidade que escape do cuidado de Deus. O Senhor vê aquilo que nos falta antes mesmo de pedirmos. Ele conhece as contas que nos preocupam, as responsabilidades que pesam sobre nós, os projetos que parecem grandes demais para nossas forças. Ainda assim, Ele continua sendo o nosso provedor fiel. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida que precisam de cuidado. Nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossas decisões profissionais e nossos sonhos para o futuro. Que não sejamos movidos pelo medo da escassez, mas pela confiança de que o Senhor é suficiente. Que não sejamos dominados pela ansiedade do "e se faltar", mas pela certeza de que o nosso pastor nunca nos abandona no meio do caminho. Pai, nós pedimos que o Senhor nos conduza a lugares de descanso interior. Em meio a uma rotina corrida, metas, cobranças e pressões, muitas vezes a nossa alma se cansa antes mesmo do corpo.
Ensina-nos a desacelerar por dentro, mesmo quando o mundo exige pressa por fora. Dá-nos equilíbrio emocional, clareza mental e serenidade no coração. Que a nossa paz não dependa das circunstâncias, mas da Tua presença constante conosco. Restaura aquilo que dentro de nós foi ferido ao longo do tempo, palavras que machucaram, decepções que marcaram, frustrações que tentaram nos fazer desistir. Que o Senhor cure nossa memória emocional e renove nossa esperança. Conduz os nossos passos por caminhos corretos, mesmo quando o atalho parece mais fácil. Que as nossas escolhas honrem o Teu nome e reflitam o Teu caráter. E se neste dia precisarmos atravessar algum vale, que não caminhemos com medo, mas com a certeza de que o Senhor está conosco. Que a Tua presença nos dê coragem para enfrentar conversas difíceis, decisões importantes e desafios que preferiríamos evitar. Nós não vamos nos instalar nos vales. Nós vamos atravessá-los confiando que do outro lado há crescimento, aprendizado e amadurecimento espiritual. Escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor e cuida de mim, e fortaleça sua fé com essa declaração. Senhor, em meio a tantas demandas, vozes e pressões, nós pedimos que o Senhor nos conduza a um lugar de descanso interior. O mundo nos empurra para correr sem parar, para produzir sem respirar, para resolver tudo com pressa. Mas hoje, nós escolhemos ouvir a Tua voz, que nos convida a parar por dentro, a aquietar a alma e a confiar que não precisamos carregar o peso de tudo sozinhos. Muitos acordam já cansados, não porque o corpo está exausto, mas porque a mente não descansa e o coração carrega preocupações antigas. Pai, traz leveza para a nossa alma. Ensina-nos a descansar em Ti sem culpa, a encontrar paz mesmo em meio às responsabilidades, que possamos experimentar momentos de quietude interior ao longo do dia, mesmo em ambientes barulhentos e cheios de pressão. Nós Te pedimos cura para as áreas emocionais que ainda doem, feridas causadas por rejeição, frustração, traições ou perdas. Que o Teu amor alcance os lugares que nós mesmos evitamos tocar. Restaura o que foi quebrado por dentro. Reconstrói o que foi ferido e renova aquilo que parecia sem esperança. Que a nossa alma seja fortalecida para não carregar mais pesos que não nos pertencem. Conduz-nos por caminhos corretos. Em um mundo cheio de atalhos fáceis, ensina-nos a escolher o caminho certo, mesmo quando ele exige paciência, renúncia e fidelidade. Que nossas decisões hoje sejam guiadas pelo Teu Espírito e não apenas pelas emoções do momento. Livra-nos de escolhas impulsivas que trazem alívio rápido, mas geram consequências duradouras. Dá-nos discernimento para reconhecer a Tua direção. Pai, que cada passo que dermos hoje reflita a Tua vontade. Nas conversas que teremos, nas respostas que daremos, nas oportunidades que surgirem, que a Tua sabedoria nos acompanhe. Não queremos apenas acertar externamente, queremos caminhar alinhados contigo por dentro. Que o Teu nome seja honrado por meio das nossas atitudes simples, do nosso caráter e da forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. E quando o medo tentar nos visitar, lembra-nos de que não caminhamos sozinhos. Que a Tua presença seja mais real do que qualquer sombra que apareça no caminho. Que a Tua paz governe nossas emoções e que a Tua verdade silencie as mentiras que tentam nos paralisar. Hoje escolhemos confiar que o Senhor está nos conduzindo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Comente: Deus restaura a minha alma e guia meus passos, e receba essa paz sobre o seu dia. Pai, neste momento nós reconhecemos que nem toda luta da nossa vida é visível. Existem batalhas que acontecem no coração, na mente e no mundo espiritual. Muitas vezes nos cansamos tentando resolver tudo sozinhos, discutindo, nos defendendo, tentando provar nosso valor.
Hoje nós colocamos diante de Ti as guerras que não conseguimos vencer com nossas próprias forças. Entregamos ao Senhor os conflitos que nos ferem por dentro, situações de injustiça, palavras mal interpretadas, ataques que nos deixaram confusos e cansados. Tu vês aquilo que ninguém mais vê. Tu conheces as conversas que acontecem quando não estamos presentes, os julgamentos silenciosos, as intenções escondidas. Nós pedimos, entra nessas situações como nosso defensor. Contende por nós onde não conseguimos nos defender. Livra-nos do desejo de revidar com raiva, de pagar o mal com o mal, de responder com dureza quando somos feridos. Dá-nos um coração firme na verdade, mas cheio de graça. Que a nossa postura não seja a da vingança, mas a da confiança em um Deus que é justo. Ensina-nos a não lutar com armas erradas, mas a permanecer em amor, integridade e retidão, mesmo quando é difícil. Senhor, desarma as armadilhas preparadas contra nós. Existem planos que não conhecemos, intenções que não percebemos e situações que parecem normais, mas carregam perigo espiritual e emocional. Revela o que precisa ser revelado. Fecha portas que parecem oportunidades, mas que nos afastariam do teu propósito. Protege-nos de acordos, decisões e alianças que trariam prejuízo ao nosso futuro. Também entregamos a Ti as acusações falsas, as tentativas de nos descredibilizar e as injustiças que nos causaram dor. Nós pedimos que a verdade prevaleça. Não buscamos humilhar ninguém, mas pedimos que toda mentira caia por terra e que a justiça do céu se manifeste. Que aquilo que foi distorcido seja esclarecido no tempo certo e da maneira certa. Pai, quando nos sentirmos fracos, lembra-nos de que o Senhor é forte por nós. Quando nos sentirmos pressionados, lembra-nos de que o Senhor está ao nosso lado. Que possamos descansar sabendo que há batalhas que não precisamos travar, porque o Senhor já está lutando por nós. Que a nossa parte seja permanecer fiéis, íntegros e confiantes no Teu cuidado. Transforma ataques em testemunhos. Transforma dores em crescimento, transforma confrontos em amadurecimento espiritual. Que aquilo que foi levantado para nos ferir se torne, pelas Tuas mãos, um instrumento de fortalecimento da nossa fé. Nós escolhemos confiar que o Senhor trabalha nos bastidores, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Escreva nos comentários, o Senhor luta por mim, e declare essa verdade sobre a sua vida hoje. Senhor, hoje nós te pedimos discernimento para não reagirmos de forma errada às pressões que enfrentamos. Muitas vezes, a nossa primeira resposta é emocional, impulsiva, marcada pela dor do momento. Mas nós escolhemos agir guiados pelo Teu Espírito. Ensina-nos quando falar e quando permanecer em silêncio, quando avançar e quando recuar, quando insistir e quando apenas confiar que o Senhor está trabalhando. Guarda o nosso coração da amargura. Feridas não tratadas se transformam em dureza, e dureza nos afasta da sensibilidade espiritual. Não queremos nos tornar frios, cínicos ou insensíveis por causa das lutas que enfrentamos. Cura-nos por dentro para que não passemos a ferir outros com as mesmas dores que um dia nos feriram. Que a Tua graça nos torne mais parecidos contigo, não mais fechados. Livra-nos do desejo de provar nosso valor diante de pessoas. Não precisamos da aprovação de todos para viver o propósito que o Senhor nos deu. Que a nossa identidade esteja firmada em Ti e não nas opiniões que mudam conforme as circunstâncias. Que não gastemos energia tentando convencer quem já decidiu não nos entender. Dá-nos paz para seguir em frente, mesmo quando não somos reconhecidos como gostaríamos. Pai, ensina-nos a responder com mansidão em ambientes hostis. Que nossas palavras não sejam armas de destruição, mas instrumentos de paz. Que não nos tornemos parte do ciclo de conflito,
mas agentes de reconciliação sempre que possível. Dá-nos sabedoria para não entrar em discussões que apenas roubam nossa paz e não produzem fruto algum. Que saibamos escolher bem as batalhas que realmente valem a pena. Também pedimos proteção contra o medo de pessoas, contra a intimidação e contra a pressão psicológica. Que não sejamos dominados por hierarquias humanas, títulos ou ameaças. Lembra-nos de que maior é aquele que está conosco do que qualquer sistema que se levante contra nós. Dá-nos coragem para permanecer em pé quando seria mais fácil ceder e humildade para reconhecer quando precisamos aprender e crescer. Que a nossa confiança esteja firmada em Ti. Mesmo quando a justiça demora aos nossos olhos, escolhemos confiar que o Senhor não se atrasa. Mesmo quando o silêncio parece longo, escolhemos crer que o Senhor está agindo nos bastidores. Que a nossa postura hoje seja de fé, não de desespero, de descanso, não de tensão constante. Entregamos nossas reações, emoções e respostas nas Tuas mãos. Comente. Deus guia minhas respostas e guarda meu coração e tome posse dessa paz hoje. Pai, hoje levantamos os nossos olhos acima das circunstâncias e reconhecemos que o nosso socorro não vem apenas de recursos humanos, mas do Senhor que criou os céus e a terra. Quantas vezes colocamos nossa esperança em pessoas, em estratégias, em estruturas que parecem seguras, mas que são limitadas. Hoje nós escolhemos confiar em um Deus ilimitado, que vê o que não vemos e age onde não alcançamos. Quando nos sentimos sem saída, quando parece que não há solução clara, lembramos que o Senhor continua sendo a nossa fonte de ajuda. O mesmo Deus que sustenta o universo é aquele que cuida dos detalhes da nossa vida. Nada é pequeno demais para o teu cuidado e nada é grande demais para o teu poder. Que a nossa fé seja renovada ao lembrar quem é o Deus em quem confiamos. Guarda-nos de colocar todo o peso da nossa esperança em sistemas frágeis. Pessoas falham, planos mudam, cenários se transformam, mas o Senhor permanece o mesmo. Que o nosso coração esteja ancorado em Ti e não apenas nas circunstâncias favoráveis. Quando tudo parece instável, que a nossa confiança esteja firmada no Deus que não muda. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para cima antes de olhar ao redor, antes de nos desesperarmos, que aprendamos a orar, antes de nos rendermos ao medo. Que aprendamos a levantar nossos olhos espirituais e lembrar de onde vem o nosso socorro. Que a nossa primeira reação diante das dificuldades seja buscar a Tua presença. Que o Senhor renove nossa esperança para o dia de hoje. Talvez haja cansaço acumulado, expectativas frustradas, orações que ainda aguardam resposta. Mesmo assim, nós escolhemos crer que o Senhor está trabalhando. Que a esperança não seja apenas um sentimento, mas uma decisão diária de confiar que o Senhor continua no controle. Entrega-te a Ti os nossos limites. Quando não soubermos o que fazer, ensina-nos a descansar em Ti. Quando nos sentirmos fracos, lembra-nos de que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que a nossa ajuda venha do alto e que o nosso coração aprenda a depender menos de si mesmo e mais da Tua graça. Escreva nos comentários: meu socorro vem do Senhor, e declare essa verdade sobre a sua vida hoje. Senhor, hoje descansamos na verdade de que o Senhor não se distrai, não se cansa e não dorme. Enquanto nós falhamos, esquecemos e nos distraímos, o Teu cuidado permanece constante. Mesmo quando nossa atenção oscila, a Tua atenção sobre nós é perfeita. Obrigado porque não existe um segundo do nosso dia que esteja fora do Teu olhar. Pedimos que o Senhor guarde os nossos passos, inclusive nos detalhes que parecem pequenos. Muitas quedas começam com pequenas concessões. Muitas perdas nascem de escolhas aparentemente inofensivas. Guarda-nos dos escorregões espirituais, emocionais e morais. Alinha o nosso coração para que sejamos sensíveis ao Teu Espírito quando estivermos prestes a sair do caminho que o Senhor preparou para nós. Protege-nos de decisões apressadas.
Quando estivermos cansados, vulneráveis ou emocionalmente sobrecarregados, que não tomemos decisões que comprometam o nosso futuro. Dá-nos prudência para reconhecer quando precisamos parar, respirar e buscar tua direção antes de agir. Que a tua paz seja o sinal verde para nossas escolhas. Pai, pedimos que o Senhor seja a nossa sombra neste dia. Que nos proteja do desgaste emocional, do excesso de cobrança, da pressão que suga nossas forças. Que possamos trabalhar, estudar e cumprir nossas responsabilidades sem perder a leveza interior. Que o teu cuidado nos cubra nos momentos de maior intensidade, quando o estresse tenta dominar nossos pensamentos. Cobre-nos de todo o mal externo e também do mal que nasce dentro de nós. Impulsividade, orgulho, autossabotagem, palavras ditas sem amor. Guarda nosso coração de se tornar duro com o tempo. Não queremos sobreviver à rotina e perder a sensibilidade espiritual. Queremos caminhar contigo com um coração vivo, sensível e dependente da tua graça. Que o Senhor guarde nossas emoções. Livra-nos de viver no extremo, nem dominados pela euforia que nos faz perder o equilíbrio, nem afundados em desânimo que nos paralisa. Que a tua presença seja o nosso ponto de estabilidade. Que a nossa alma encontre em ti o lugar de equilíbrio quando tudo ao redor parece instável. Comente: Deus guarda meus passos e não dorme, e fortaleça sua fé com essa declaração. Pai, colocamos diante de ti cada movimento do nosso dia, cada saída de casa, cada trajeto, cada encontro, cada retorno. Reconhecemos que, por mais que façamos planos, é o Senhor quem guarda os nossos passos. Nada do que vivemos hoje passa despercebido aos teus olhos. O Senhor vê o início, o meio e o fim do nosso dia, e ainda assim escolhe caminhar conosco em cada detalhe. Pedimos proteção em nossos caminhos, seja em deslocamentos curtos ou longos, em viagens, no trânsito, no transporte público, ou mesmo em caminhadas simples, que a tua mão esteja sobre nós. Guarda-nos de acidentes, de distrações perigosas, de decisões precipitadas. Que o Senhor nos conceda atenção, prudência e calma, mesmo em ambientes caóticos e apressados. Abençoa os nossos encontros. Cada pessoa com quem conversarmos hoje pode ser um instrumento de edificação ou de desgaste emocional. Dá-nos discernimento para falar com sabedoria, ouvir com empatia e agir com amor. Que não sejamos gatilhos de feridas em ninguém, mas canais da tua graça. Que as nossas palavras construam mais do que destruam, curem mais do que machuquem. Guarda também os nossos lares. Que ao voltarmos para casa, encontremos um ambiente de paz, descanso e segurança. Que o nosso lar seja um lugar de refúgio emocional e espiritual, não apenas um espaço físico. Onde houver tensão, que o Senhor traga reconciliação. Onde houver cansaço, que o Senhor traga descanso. Onde houver silêncio pesado, que o Senhor traga leveza e diálogo. Pai, pedimos que o Senhor preserve a nossa integridade em todos os ambientes, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, que não sejamos corrompidos por pressões externas, que não abramos mão dos nossos valores para sermos aceitos, que a nossa fé não seja apenas um discurso, mas uma prática diária que se reflete em atitudes simples e coerentes. Que o Senhor nos guarde hoje de perigos visíveis e invisíveis, do que percebemos e do que não conseguimos prever. Colocamos cada passo sob a tua cobertura e declaramos que o nosso ir e vir está seguro em tuas mãos. Que possamos terminar este dia com o coração em paz, sabendo que fomos guardados pelo Senhor do começo ao fim. Escreva nos comentários: Deus guarda meu ir e vir, e declare essa proteção sobre a sua vida hoje. Pai amado, encerramos este momento reconhecendo que não estamos começando o dia vazios, mas revestidos da tua palavra e cercados pelas tuas promessas.
O Senhor nos cobriu com proteção, nos guiou como pastor, lutou por nós nas batalhas invisíveis e prometeu estar conosco em cada passo do nosso caminho. Nada do que foi declarado aqui cai por terra, porque a tua palavra é viva, poderosa e permanece para sempre. Nós escolhemos crer que essas promessas não são apenas para momentos de culto ou oração, mas para a vida real, para o trabalho, para os desafios familiares, para as decisões difíceis, para os dias bons e para os dias cansativos. Que a nossa fé não seja algo separado da rotina, mas algo que transforma a forma como vivemos cada detalhe do dia. Senhor, ajuda-nos a não esquecer quem Tu és quando a pressão aumentar. Que a memória espiritual permaneça viva quando surgirem problemas inesperados. Que lembremos que estamos debaixo da Tua sombra, sendo guiados pelo Teu cuidado e guardados pelo Teu poder. Que o barulho do mundo não seja mais alto do que a Tua voz em nosso coração. Nós declaramos que não caminhamos sozinhos. Caminhamos acompanhados pelo Deus que protege, provê, defende e socorre. Caminhamos sustentados pela Tua graça quando nossas forças falham. Caminhamos fortalecidos pela Tua presença quando o ânimo oscila. Que cada passo nosso hoje seja uma resposta de fé ao cuidado que o Senhor tem conosco. Que o nosso dia seja marcado por pequenas vitórias, uma escolha certa, uma palavra sábia, um coração em paz, uma atitude de amor. Que possamos ser luz nos ambientes em que entrarmos, mesmo quando não falarmos nada. Que a Tua presença em nós seja percebida pela maneira como tratamos as pessoas, pela calma em meio ao caos e pela esperança que carregamos dentro do coração. Recebemos a paz que vem do Senhor, a segurança que não depende das circunstâncias e a confiança que não se abala com más notícias. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer: Deus esteve comigo em cada detalhe. Nós Te agradecemos por tudo o que o Senhor já fez e por tudo o que ainda fará. Escreva nos comentários: eu recebo as promessas de Deus para a minha vida, e finalize essa oração declarando sua fé. Se essa oração falou com você de alguma forma, não deixe esse momento passar em branco. Muitas vezes Deus nos alcança em silêncio, mas a nossa resposta pode ser um passo de fé. Se você sentiu paz, esperança ou foi tocado por essa palavra, eu te convido a fazer parte dessa família de fé aqui no canal. Se inscreva agora para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fortalecimento e nenhum devocional que pode ser exatamente o que Deus vai usar para te sustentar nos dias difíceis. Aqui você não está sozinho. Aqui nós caminhamos juntos, oramos juntos e fortalecemos a nossa fé dia após dia. Ative o sininho para receber cada novo vídeo e compartilhe essa oração com alguém que você ama e que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te cubra, te guarde e te fortaleça. Amém.